Tim. Amém. Antes da gente começar a palavra, eu queria te perguntar se você está com a ceia aí com você? Vocês podem convidar vocês a participarem? Você fica aí tocando para mim um pouquinho. Quem não tiver aí na ceiazinha, levanta a mão. Tem 1, 2 pessoas aqui. Cadê o pessoal da recepção? Eles vão chegar até você, fica calmo. Para quem tem, você tem 2 camadinhas, eu vou te pedir para abrir primeiro o suco. E a ceia é um momento especial, é um dos poucos rituais que Jesus deixou para a gente. E Ele disse, quando vocês forem tomar esse vinho, façam isso em memória de mim, se lembrem do que eu fiz por vocês. E esse suco de uva, ele aponta para o sangue de Jesus, que nos lava, que nos faz aptos, que nos faz qualificados, que te perdoa, que te livra, que te limpa de toda a impureza, que nos limpa de todo o pensamento maligno. Eu quero te convidar a beber esse suco, agradecendo a Jesus pelo sangue dele que foi derramado na cruz por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós nos reunimos e nós celebramos o teu sangue derramado por nós, pelo teu perdão, pelo teu sacrifício. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje a nossa consciência está limpa, nosso coração está limpo para chegar na tua presença e para receber de você mudança, transformação de mente, mudança de hábitos, mudança de palavras. Receber de você o ensinamento, a direção, a capacitação para andar de acordo com aquilo que você já nos tornou pelo teu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quero te convidar a tirar um tempinho para agradecer a Jesus pelo perdão dele na sua vida. Não para pedir perdão, mas para agradecer pelo perdão. Agradecer pelo que ele, todos os lugares onde você tem errado o alvo e ele tem te abençoado com um perdão incondicional, com um perdão que estava provisionado antes de qualquer coisa. Obrigado, Jesus, porque os nossos erros não nos definem. Obrigado, Jesus, porque nós não somos vistos por você, pelas nossas falhas e incapacidades. Você nos vê cobertos pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai. Se você puder pegar essa segunda camadinha, você abre e tem um pedaço de pão. Aqui fala de provisão. O pão, o corpo de Cristo, fala de uma provisão que muitas vezes acaba. O corpo de Cristo foi esquartejado, colocado ali torturado, na verdade, moído, colocado ali na cruz. E esse mesmo corpo depois foi ressuscitado e restaurado por Jesus. Isso que fala da nossa provisão e da nossa caminhada com Jesus pela fé. Que muitas vezes você olha e você vê a tua provisão e parece que ela está indo, mas Deus é capaz de ressuscitar a tua força para viver. Como esse pão, agradecendo Jesus, dizendo: Pai, você é a força da minha vida. Você é a substância da minha vida. Você é o que me sustenta. Você é aquele que me leva. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Obrigado pela tua palavra, Pai. Amém. Amém. Como é bom poder cear. Como é bom poder vir e cear com os irmãos, comer. Como é bom poder lembrar o que Jesus fez por nós. Que ritual mais acessível, né? Que símbolo mais acessível. Uau, pão e vinho. Amém? Eu não sei você, mas se for verdade, quero te convidar a virar para a pessoa do seu lado e falar: eu já estou abençoado. Eu já posso ir embora. Eu já bati a minha meta. Você bateu a sua meta? Virado a pessoa do lado e falar: olha, eu já... Não sei se você anda de Uber, de vez em quando eu ando com Uber, pergunto: que hora você vai para casa? Ele fala: quando eu bato a minha meta. Eu venho aqui, eu venho para o culto com uma expectativa. E eu bati a minha expectativa já. Agora transbordando. Amém. A gente está no meio de uma série, obrigado, Renato. A gente está no meio de uma série chamada ABC da Fé.
Quem aqui não ouviu nenhuma mensagem ainda dessa série? É a quarta mensagem hoje. Quem não ouviu nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira? Legal. Quem aqui não ouviu uma das 3 mensagens? Só ouviu 2? Legal, legal, legal. Quem aqui não ouviu uma das mensagens? Ouviu 2, mas não ouviu... Peraí, me enrolei. Quem ouviu 2 e perdeu só uma? Legal. E quem ouviu todas as 3 até aqui? Legal. Ótimo. Então, a base dessa série está em Hebreus 11, e eu te convido a abrir a sua Bíblia. Hoje você vai abrir a Bíblia, amém? Você que está acostumado a levar a Bíblia para passear e sem abrir, hoje não vai rolar. Eu quero te dizer que a Bíblia por escrito é a mesma Bíblia no seu celular, se você tiver um aplicativo ou um site, a palavra é a mesma. Eu te encorajo a trazer uma Bíblia física, porque na Bíblia física você tem condições de marcar e depois ler um pouco mais. Apesar de que tem pessoas que estavam me mostrando que marcam bem online, lidam bem com isso. Enfim, mais importante que você saiba, possa conferir na tua Bíblia, que é isso mesmo que a palavra de Deus diz. Então, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é uma versão diferente que eu trouxe aqui. A gente tem exposto ali, acho que a NVI. Depois, verso 6, ora, sem fé... Aliás, vamos ler do 1 até o 6. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Verso 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, palavra boa aqui na minha versão, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador, na minha versão diz galardoador, dos que o buscam. Você vai ver aqui nesse capítulo de Hebreus 11, eu te convido a ler depois, que fé é um assunto central na Bíblia, né? Às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma, do jeito que ela foi escrita. Então você vai lendo a história de Gênesis, você vai ler lá, igual ele falou, né? Adão, Abel, Enoque, Noé, blá, blá, blá. Mas a leitura e o capítulo 11 de Hebreus, ele nos mostra uma leitura diagonal, ou transversional, sei lá o termo, onde ele está pegando todas as histórias e dizendo, olha, o central de toda a mensagem é que todas essas pessoas viveram pela fé. Dizendo que a fé não é um assunto superficial na Bíblia, pelo contrário, a fé é um assunto central. A fé é um fundamento da sua vida com Deus. Ao ponto de Romanos 1,17 dizer assim, o justo viverá pela fé. A fé não é uma ferramenta, não é uma fórmula, não é algo que você vai usar quando você estiver passando aperto. A fé é um jeito de viver a vida. Você foi chamado, a jornada que você foi convidado para participar, a Bíblia fala a jornada que nos foi proposta, né? Essa jornada ela só pode ser percorrida pela fé. A sua vida, os lugares onde Deus está te colocando, os lugares onde Ele está te levando, as conversas onde você está se envolvendo, o tipo de coisa que Ele vai colocando na sua mão, só pode ser levado pela fé. Ao ponto de aqui em Hebreus 11, eu anotei aqui no verso 29, diz assim, olha que interessante, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Olha que interessante. Você foi chamado para fazer algumas coisas pela fé, que outras pessoas sem fé, outras pessoas sem esse apoio de Jesus, não vão conseguir fazer. Essa é a importância da fé na sua vida e na minha vida. Se você está passando por um desafio, quero te dizer que é porque Deus acredita que você tem a fé necessária para passar por aquilo. É porque aquilo ali tanto é uma expressão, uma oportunidade de expressar sua fé, quanto
uma oportunidade de você avançar, exercitar e crescer em fé. Amém? E eu quero fazer uma recapitulação, então, rapidinho do que a gente falou nas outras mensagens. E, óbvio, se você não assistiu ou ouviu todas elas, eu te encorajo a, tanto no podcast quanto no YouTube, a gente tem disponível. Por quê? É muito ruim quando a gente sabe as coisas parcialmente, né? Pela metade. Essa mensagem da fé, do jeito que a gente ensina, do jeito que a gente entende que a Bíblia ensina, ela é uma mensagem muito atacada. E eu quero muito que vocês tenham o fundamento, o ABC certinho, para você saber o que é real, o que é bíblico, o que é desvio, o que é exagero, o que é alguém falando de alguma coisa que não entende perfeitamente. Então eu te encorajo a ouvir com calma. Mas a gente falou aqui que fé é quando você agarra as irrealidades da esperança e traz para a realidade. A fé, ela é a certeza do que se espera. Então, pela fé, você pega aquilo que estava só no nível da expectativa, e é óbvio que a fé, ela precisa da expectativa, da esperança, mas só esperar, né? Eu espero que algum dia isso se resolva. Olha, se Deus quiser, esse é o tipo de fala de alguém que está baseado em esperança, né? Mas a fé, ela traz para o hoje aquilo que estava na dimensão da esperança. Então, não é que um dia, se Deus quiser, eu serei salvo. Não, eu sou salvo. Não é um dia, se Deus quiser, eu serei curado. Não, eu tenho a cura porque Jesus me disse. Não é um dia, quem sabe, talvez eu serei batizado no Espírito Santo. Não, a fé, ela diz, eu recebo o Espírito Santo que já me foi dado lá em Pentecostes. A fé, ela traz para o presente. Pela fé recebemos o que Deus nos deu gratuitamente pela graça. É interessante essa frase, né? Pela fé, nós recebemos aquilo que Deus nos deu gratuitamente pela graça. Como é que isso chama? Redundância, né? Se você fizer isso na faculdade, na escola, o professor vai te tirar nota. Para você está sendo redundante. Mas a Bíblia é redundante. Em Romanos 3, você vai ver essa mesma expressão. Deus nos deu gratuitamente pela graça. 3 formas de dizer é gratuito. É gratuito. Você não precisa merecer aquilo que você recebe de Deus. Você não precisa pagar o preço. A gente acabou de cear e nós ceamos em memória de Cristo, trazendo à memória aquilo que Ele já fez. E Ele pagou o preço completo. Você entende isso? Cristo, Ele é suficiente na sua vida? Você não precisa de Cristo mais um MBA. Cristo mais alguém te ajudando. Cristo mais ouvir a série inteira. Você não precisa. Cristo é suficiente. Mas a fé, ela é também necessária para você receber aquilo que Cristo já te deu. Tiago 1, a gente leu aqui, que não pense que você, sem fé, você vai receber coisa alguma de Deus, Tiago diz. Ou seja, Deus, ele deixa muito claro qual é a forma de recebermos, e se você quer receber de uma forma bíblica, você recebe pela fé. Não, Timóteo, eu queria receber jejuando. Olha, não é assim que a Bíblia diz. Não, eu queria fazer o seguinte, eu vou de joelho daqui até a cidade tal, para receber uma bênção. Olha, você pode ir de joelho, não tem problema. Se no meio do caminho você tiver fé, você recebe. Mas se não tiver fé, você pode dar uma volta no mundo de joelho que não recebe. É pela fé. Às vezes a gente se confunde porque no processo de fazer alguma coisa você encontra fé e Deus está só esperando a oportunidade de te abençoar. Você sabe disso? Deus é um abençoador e Ele só está esperando assim. Olha, você recebe pela fé. Então eu estou esperando a sua fé. Aí você jejua 3 dias, e aí você lê, e aí você fica orando em línguas, e aí no meio desse processo todo você fala, ai Jesus, olha, eu simplesmente vou crer que você já me deu e está tudo certo. E aí o mundo espiritual fala, opa, temos a chave aí, vai. E aí você recebe. E às vezes a gente não sabe nem como a gente recebeu, né? Olha, eu recebi num jejum, eu recebi que eu li esse livro, eu recebi porque eu fui naquela pregação, nada disso. Todas essas coisas talvez te ajudaram a ter fé, mas você recebeu pela fé. É importante você ter isso registrado. Falei também um pouquinho que existe fé natural, que anda segundo os sentidos físicos. A fé natural, humana, ela precisa ver para crer. Mas a fé bíblica, a fé do tipo de Deus, a fé que nos traz os resultados bíblicos, a vitória por todas as coisas, ela é a certeza daquilo que a gente não vê, porque a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você, nós podemos exercer fé bíblica e dizer, é porque a palavra diz. Se a palavra diz, está dito.
Se a palavra diz que Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de mim, Ele está cuidando de mim. Se a palavra diz que Ele está cuidando dos meus familiares, Ele está cuidando dos meus familiares, eu tenho certeza. Ah, mas olha, o seu filho está não sei o quê, a sua filha, olha, o seu marido. Não importa. Não importa. Isso é fé humana e quando ela contradiz a fé bíblica, nós precisamos nos fortalecer na fé dizendo, não é que o problema não existe, mas o meu Deus é maior do que esse problema. Aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é poderoso, aquele que disse essas palavras, ele sabia o que estava dizendo e ele tem poder para cumprir na minha vida. Como? Não é o nosso negócio. A fé não é sobre como. Você entende isso? Está disposto nessa manhã a abrir mão do como? Jesus, eu queria que você fizesse o milagre da seguinte forma. Todo dia de manhã acordasse um pouquinho melhor. Aí um passarinho viesse cantando e eu sentisse que está ficando bom. Jesus, eu queria que você realizasse o milagre da seguinte forma. A cada uma semana uma pessoa me liga me mandando dinheiro. Olha, eu posso viver assim anos, 40 anos, não tem problema. Jesus, eu queria que você fizesse o milagre e não é sobre isso. É sobre, Jesus, eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei qual é o seu método, eu não sei qual é o tempo, eu não sei qual é a frequência, eu só sei que a palavra diz e eu creio que ela diz. E eu vou te dizer, você e eu vamos receber coisas que a gente vai precisar chegar no céu e falar, Deus, como é que aquilo aconteceu? Está entendendo? Cara, as pessoas vão falar, como é que você chegou aí? Eu nem sei. Eu lembro de uma história, eu tinha uma empresa, a empresa foi à falência, a gente ficou, eu e Reni, alguns meses desempregados, sem dinheiro, bem sem dinheiro, assim, e, de repente, por dessas coisas milagrosas que Deus fez, aliás, nesse período, nossa fé foi muito fortalecida lendo a Bíblia, nós entramos nesse processo com ansiedade, preocupação, no meio do processo a gente encontrou essas promessas de Deus, esse lugar que eu estou falando para vocês, e aquilo mudou, a gente começou a nos alegrar, mesmo na dificuldade, sabendo que estava vindo. Um dia, de uma forma súbita, fui tomar um café da manhã, voltei para casa, falei, Reni, eu tenho um emprego, tenho um salário, tenho uma empresa. Fui para o café da manhã, voltei com... a pessoa falou, quanto você precisa de dinheiro para viver? Eu preciso de tanto, então já estou depositando aqui. Eu falei, você não quer assinar nada? Não, já vai. Puf. Foi assim que aconteceu comigo. E aí, um mês depois, eu estava contando essa história para um amigo, e o amigo falou, cara, eu quero um negócio desse. Não tem outro espaço assim para mim? Como é que é isso? E eu não sabia explicar. Eu falei, cara, não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu, gente. Eu converso com as pessoas e eu falo, gente, de onde veio isso? A gente não sabe, a gente nunca fez isso com ninguém. Foi com você e pronto. Você está pronto para receber o que você não sabe explicar? Cara, essa é a fé. A fé bíblica é essa daí. Romanos 4 fala do processo de Abraão, né? Abraão, cara, ele se fortaleceu na fé, ele reconheceu que ele estava velho, mas ele não se enfraqueceu na fé, pelo contrário, ele foi fortalecido sabendo que Deus era poderoso. Você vai chegar no céu, você vai encontrar Abraão, você vai falar, Abraão, como é que um cara de 100 anos e uma mulher de 90, como é que engravida? E Abraão vai dizer para você, não sei, eu só sei que o menino está ali. Está entendendo? Cara, eu não sei. Eu não estou preocupado com o método. A fé, ela sabe, porque sabe, tem certeza. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E aí, semana passada, a gente falou, ok, isso é fé, mas como é que eu obtenho a fé? Como é que a fé vem? E a fé vem pelo ouvir. Abre comigo ali em Romanos 10. Uau! Romanos 10, 17. Eu quero te lembrar do que a gente viu semana passada. E a gente ainda está só recapitulando, ok? Nem começou a porção de hoje. 10, 17. São 10 e 17 da manhã aqui. São Romanos 10, 17. Isso aí. Se demorasse um minuto, errava o versículo. Logo, a fé... Olha só, a minha versão aqui diz, logo a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso aqui é uma versão Almeida, segundo os melhores textos e tudo mais. A Bíblia... BLT, o que é isso? Que versão é essa? Bíblia Livre Tradução, sei lá, esqueci. Não sei, eu botei o resumo aqui. Ela diz assim, a fé em Deus surge de se ouvir e de se ouvir a mensagem de Cristo. Eu não sei o que a sua versão diz, mas a fé vem. A fé, ela vem. Ela não precisa... a fé, ela não envolve um esforço intelectual,
não exige um esforço teológico. Timóteo, eu preciso entender, me mostra. Não, não. A fé vem através do ouvir da palavra de Deus. E é interessante eu apontar isso para vocês, porque a Bíblia está muito clara. No entanto, ao longo da nossa jornada, a gente vê pessoas tentando obter a fé de todo jeito, exceto pelo jeito que Deus falou. Você já viu isso? Olha, não, eu vou orar porque Deus vai me dar fé. Não, eu vou... Se você vai se inscrever no congresso, achando que lá você vai ter fé, que se inscrever vai te dar fé, não. Talvez você tenha fé ao ouvir a pregação da palavra lá e aquilo faça diferença por você. Ah, eu vou jejuar para ter fé. Não, é assim. Eu vou ler a Bíblia inteira que isso vai me dar fé. Olha, à medida que a palavra de Deus vai entrando no seu coração, a fé vem junto. A gente viu em Salmo 119, 130 que a palavra de Deus ela é luz que nos ilumina. O teu entendimento da tua palavra é luz. À medida que você lê a palavra de Deus, e eu não estou dizendo aqui sobre um esforço intelectual humano. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo, olha, eu preciso estudar esse versículo, eu preciso entender ele profundamente. Não é um esforço intelectual. Sim, nós incentivamos, e a gente viu aqui a importância de você meditar na palavra de Deus, ao ponto de aquela palavra estar impressa em você. Mas não é um processo intelectual que só os grandes conhecedores do grego e do hebraico são capazes de fazer. É muito mais uma meditação onde você repete para você até que você entende o que está escrito no ponto de você aceitar no teu coração. Aceitar dentro de você. Uau, é isso que a Bíblia diz? É isso que eu vou crer. Eu anotei aqui, esforço intelectual humano não é necessário. Quando a luz da palavra vem, a fé surge. A palavra de Deus ela é suficiente para gerar fé. É assim para a salvação. Alguém pregou o evangelho para você e a palavra gerou fé no teu coração. É assim para a cura. À medida que você sabe que a Bíblia fala sobre saúde, a fé ela vem no teu coração. É assim para todas as outras áreas das finanças, área para receber o batismo do Espírito Santo. E todos os relacionamento, saúde mental, todas as áreas da nossa vida, à medida que nós descobrimos o que a palavra de Deus diz, a fé vem. E até uma das primeiras afirmações que a gente fez, acho que no primeiro momento a primeira parte da pregação foi a fé nasce onde a palavra de Deus é conhecida. Se você está orando e pedindo coisas que você não tem base bíblica, eu te encorajo a parar tudo e procurar a base bíblica. Mais vale 10 minutos orando, sabendo o que está escrito na Bíblia, do que horas e dias orando em base em nada. Mais vale você ter uma confissão firme a respeito de um assunto do que você tentar orar por 25 coisas que você não sabe o que está escrito na Bíblia. Amém? Isso é só o recap. Isso é só o que a gente tinha, o que a gente falou até aqui. E hoje eu quero falar com vocês então um pouquinho sobre como liberar a fé. A gente sabe o que fé é e a gente sabe como a fé vem. E hoje eu quero falar para vocês sobre como liberar a fé. Abre comigo rapidinho então em Atos 14. Atos 14 é uma história de um paralítico que ouviu Paulo pregando em Listra. A gente falou desse exemplo semana passada e eu quero te chamar a atenção. Verso 6. Leia comigo aqui. Eles, sabendo, e aqui está falando de Paulo e Barnabé, eles estavam numa viagem missionária, eles estavam sendo perseguidos, e eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e a região circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. O que eles pregavam? O Evangelho, amém? As boas novas de Jesus. 8. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, e que nunca tinha andado. Este ouvia Paulo falar, que, colocando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Presta atenção nessa história. Essa história fala que Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho, fala que existia um paralítico que estava ouvindo a mensagem, ouvindo o Evangelho. Isso corrobora o que eu disse para vocês, a fé vem pelo ouvir do Evangelho. E diz que Paulo olhou para esse paralítico, esse homem, que a gente não sabe o nome, que ele é identificado como um paralítico, e fala assim, que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. E aí faz uma pausa aqui. Existia um certo momento, existiu um tempo onde
ele tinha fé para ser curado, mas ele ainda era paralítico. Se você entender nesse processo, existia um momento onde ele sabia o que a palavra dizia, ele tinha fé para ser curado, mas ele ainda não estava curado. Ele ainda era paralítico. Por quê? A fé, ela não funciona, ela não atua sem ela ser liberada. Ele já tinha fé, mas aquela fé, ela precisava ser liberada, ela precisava ser exercitada, ela precisava ser colocada em prática, ela precisava ser solta. E Paulo sabia disso, e Paulo sabia que a fé é liberada através das palavras e das ações. Presta atenção no que eu estou te dizendo, a fé é liberada através de ações e palavras. Então, mesmo que aquele paralítico tinha fé, a Bíblia diz que ele tinha, Paulo viu que ele tinha, por mais que ele soubesse o que a palavra disse para ele sabia o que era fé, ele sabia tudo, estava tudo ali pronto, enquanto ele não atuou em cima daquela fé, a fé não foi liberada. Paulo sabia disso e virou para ele e falou, levanta e anda. Convidou ele a fazer algo a respeito da fé. A fé é liberada através de palavras e ações. É lógico que palavras também são ações, mas deixando muito claro, a fé é liberada pelo que você diz e que você faz. Na hora que Paulo convidou aquele homem para mover, anda, levanta, o homem teve a oportunidade de liberar a fé através de ação. Agora, não só eu creio, mas eu estou agindo em cima do que eu creio, e a fé começou a acontecer. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, gente, porque deixa eu dar um dado estatístico para vocês, sem nenhuma estatística. É um dado estatístico de observação, sem nenhuma base estatística, ok? Eu acredito que a maioria de nós, eu inclusive, não obtém resultados bíblicos na nossa vida, não porque não sabemos o que é fé, não porque não sabemos o que a palavra diz, e não porque não temos fé. Mas eu acredito que a maioria, e aqui é um dado estatístico, não estatístico, a maioria de nós deixa de receber as coisas que a Bíblia tem por não liberar a fé que veio quando lemos na palavra. Que a maioria de nós, através das nossas ações e palavras, não liberamos a fé que a palavra trouxe a nós. Então eu leio, aquilo borbulha dentro de mim, aquilo queima dentro de mim, mas as minhas palavras e ações não liberam essa fé, logo a fé não acontece. Você sabe que esse paralítico, ele poderia ter continuado paralítico para o resto da vida dele, mesmo sabendo a palavra e tendo fé, se Paulo não chamasse ele para liberar a fé. Ei, anda, levanta, vai. Amém? Eu anotei aqui. É como o dinheiro. O dinheiro também precisa ser liberado para comprar algo. Você sabe disso? Você pode ter dinheiro, você pode saber o que você quer, mas se você não fizer liberar o dinheiro, se você não usar o dinheiro, se você não gastar o dinheiro, você não recebe aquilo que você gostaria. Em termos de dinheiro é fácil entender, né? Olha, eu tenho R$1 milhão na conta, que bom. Então me dá essa televisão. Enquanto você não liberar, pelo menos uns 3 mil desses 1 milhão, a televisão não é sua. Liberar. Cara, mas eu tenho fé para ser curado. Amém. Libera essa fé. O que Jesus disse a respeito disso? Me perdi aqui, peraí. Anotei aqui uma coisa importante. Temos aqui um ambiente de fé. Nesse lugar, os cultos, o que a gente faz aqui é criar para você um ambiente de fé. E eu quero te convidar nessa manhã a liberar essa fé que está nascendo e vindo no teu coração através das tuas palavras e ações. Nós temos aqui um ambiente de fé. Comece a dizer, talvez baixinho para você, daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de você dizer em voz alta. Mas comece a dizer para você, olha, isso aqui vai resolver. Essas coisas vão mudar. Eu creio que isso aqui é momentâneo, temporário, isso está passando. Eu creio no que a Bíblia diz a respeito disso. Olha, decida, eu vou fazer algo a respeito disso. Vamos abrir rapidinho o que Jesus ensinou sobre fé. Você sabia que Jesus ensinou sobre fé em Marcos 11? Abre lá comigo, Marcos 11. O que é que Jesus ensinou sobre fé? Marcos 11, 21. E eu vou ler bem rapidinho com vocês. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, olha mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. E aqui o contexto é, Jesus passou por uma figueira, ela dava sinais que tinha fruto, mas ela não tinha, só tinha folha.
ele foi pegar o fruto, não tinha fruto, ele falou, olha, ninguém nunca mais vai comer de você. E foi, no outro dia, passando pelo mesmo lugar, a figueira estava seca. E aí Pedro falou, mestre, a figueira está seca. E aí Jesus começa a ensinar sobre fé. Então, verso 22, respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Ou uma boa tradução para isso seria, tenha o tipo de fé que Deus tem. Em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, presta atenção na palavra dizer, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então, com a boca eu digo, com o coração eu não duvido, mas crê naquilo que se fará aquilo que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, credes que recebereis e tê-lo-eis. Jesus ensina aqui algo bem básico. Agora pula para mim, comigo, vou rapidinho, Romanos 10. O que Paulo ensina sobre fé? Romanos 10, verso 8. Uau, que bom que eu tenho semana que vem para terminar essa série. Romanos 10, 8. Vai dizer assim para você, mas que diz? A palavra está perto de ti, na sua boca e no teu coração. Presta atenção. Jesus falou, se você disser, e a gente sabe que é com a boca, e ele disse, não duvidar com o coração. Agora Paulo está dizendo assim, a palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Paulo chama isso, esse ensinamento que eu estou passando para vocês, de a palavra da fé. Porque se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a boca você confessar e com o coração você crê. Verso 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tanto Jesus quanto Paulo afirmam que a fé funciona, a fé do tipo de Deus, ela funciona crendo com o coração, mas liberando através do que você diz. Liberando através das suas ações. Eu acabo de te mostrar uma história em Atos, o que Jesus ensinou em Marcos 11 e o que Paulo ensinou em Romanos 10. Eu quero muito te encorajar a ler esses versículos na sua casa e você decidir se você acredita nisso ou não. Se você acredita ou não, mas segundo o que Jesus ensinou, se alguém disser, não dá em seu coração, mas crê que acontecerá, assim será feito. É assim que nós liberamos a fé para a salvação, é assim que nós liberamos a fé para qualquer outra coisa. Caramba, não é um alívio para você saber que a fé sempre esteve lá e só falta você soltar? Só falta você alinhar o que você diz? Isso se chama confissão de fé. Isso se chama confissão de fé. E aí, quando ele está dizendo sobre o coração, não é o coração biológico, mas o centro do homem, o nosso espírito. O nosso espírito. Agora vou fazer uma afirmação aqui para você anotar. Quer você saiba, quer você não saiba, o que você diz é a sua fé falando. Presta atenção. Sabendo ou não, toda vez que você abre a sua boca, você está fazendo uma confissão de fé. Seja a favor do que a Bíblia diz, seja contra o que a Bíblia diz. Seja de bênção, seja de maldição. Toda vez que você abre a sua boca para falar, você está concordando, você está expressando a sua fé. Mateus 15, 18 fala assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Então preste atenção. Vitória e a derrota estão nos teus lábios. Não fique falando sobre fracasso, derrota, provações, dificuldades, doenças, brigas. Não deixe que isso seja o seu assunto. Eu não estou dizendo que é errado ou é pecado você mencionar, você eventualmente dizer, olha, está tendo uma confusão ali. Olha, eu estou com uma dor. Olha, não estou falando para você nunca falar, mas estou dizendo para não deixar isso ser o seu assunto. Você conhece gente que tem um assunto? Eu não quero conversar com aquela pessoa porque eu sei o assunto dela. Eu queria te dizer uma coisa, todo mundo tem um assunto. Se você não sabe o seu assunto, todo mundo à sua volta sabe o seu assunto. Pergunta a alguém que te ama, tem contato com você e é corajoso o suficiente para te dizer qual é o teu assunto. E você vai descobrir qual é o teu assunto. Cara, olha, eu estou passando por um dia ruim, não quero nem conversar com fulano, senão o dia sai de ruim para pior.
Você conhece gente assim? Não precisa levantar a mão, não precisa dizer, nem olha para o lado. Fica tranquilo. Qual é o seu assunto? Não deixa que derrota seja o seu assunto. Como é que foi o culto hoje? Foi uma bênção, mas sabe, eu estou passando por tanta dificuldade. Olha, as coisas estão tão difíceis. E aí, como é que está o trabalho? O trabalho está indo, mas olha, que desânimo. Olha, está acontecendo. Gente, naturalmente a gente gravita para esse lugar. No trabalho, se você parar no almoço de trabalho, a hora que você vê, cara, você viu aquilo, porque notícia ruim corre rápido. Você já viu isso? Cara, você nem sabe, você está ali comendo, daqui a pouco alguém te diz, você viu o submarino? Mas que submarino, gente? Não, o submarino do pessoal do Titanic. O Titanic. Pois é, o pessoal foi no submarino. Eu não estou dizendo para você não saber as notícias, eu leio o jornal todos os dias, mas isso não pode ser o seu assunto. Por quê? Porque você está liberando a fé na hora que você fala, na hora que você conversa. Qual é o seu assunto? As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. As coisas vão andar. Qual é o seu assunto a respeito da sua família? Essa família é uma benção. Essa família é uma benção. Olha, essa família é uma oportunidade maravilhosa para o milagre de Deus acontecer e vai acontecer. Olha que coisa linda. Está vendo esse camarada? Esse camarada é o futuro milagre de Deus andando aí. Essa pessoa aqui, quando as pessoas entenderem o que Deus fez na vida dela, vai ter um monte de gente se convertendo. Cara, confissão de fé. E eu não estou falando da boca para fora, não adianta você fazer confissão positiva. Não, eu estou ficando rico. Eu vou confessar R$1 milhão na minha conta. Eu não sei porque eu fixei nesse número hoje, né? Talvez um de vocês aí, um número redondo, né? 1 milhão na sua conta. A Bíblia é muito clara. A Bíblia fala sobre crer com o coração e confessar com a boca. Não adianta você sair confessando aquilo que você não crê. E como é que você vai crer se você não ouvir a palavra, que é da onde vem a fé? Então presta atenção, existe uma sequência. Não vá por aí dizendo que a pregação da palavra, da fé, é uma pregação de confissão positiva, sei lá o nome desse negócio aí que eles dizem. Afirmação positiva, sei lá. Positivismo, um segredo, sei lá, essa coisa toda. Não é isso que eu disse. Se você pegou só essa parte, a gente vai orar por você aqui no final. O que eu estou dizendo para você é que a fé vem pelo ouvir da palavra, mas a fé ela é liberada pelas suas palavras e ações. Palavras e ações. Eu quero encerrar com esse ponto aqui. Fale as bênçãos de Deus. Fale sobre o poder de Deus. Converse sobre a palavra de Deus. E a sua fé vai ser liberada e exercitada. À medida que você libera a fé, você vive pela fé, essa fé vai se fortalecendo, você vai colocando os teus olhos onde tem que colocar, você vai vendo a situação, você vai falando, eu conheço isso aqui. Quando começa a dar errado, Jesus está preparando o show dele. Eu conheço isso aqui, ó. Quando eu vou no cinema, quando apaga a luz, eu não me desespero, eu fico feliz. Porque vai começar o filme. E aí Tiago fala assim, tende por um motivo de grande alegria passar por provação. Porque a aprovação ela vai fazer a sua fé ficar completa. É o apagar das luzes que precede o filme. Jesus, eu estou vendo as coisas se movendo. Eu estou vendo o diabo se movendo, eu estou vendo coisas fora do meu controle, se alinhando e mexendo contra mim. O filme vai começar. O filme vai começar. O que está passando pela sua vida? Olha, eu estou na iminência de um milagre, eu estou na iminência de uma mudança de direção, eu estou na iminência de algo grande na minha vida. Uau, mas como é que você sabe disso? Eu conheço, meu Deus, como é que ele funciona. As coisas começam a vir e quando a luzinha começa a apagar, algumas pessoas desesperam, algumas crianças choram. Já foi no cinema, a criança começa a chorar quando apaga a luz. Adulto não chora quando a luz apaga, adulto fica feliz quando a luz apaga. Fala, vai começar o filme agora. É assim que Deus atua. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. E a gente vai ter aqui quase nenhum minuto. A gente vai fazer um exercício de fé aqui. Eu quero te encorajar a fechar os seus olhos e fazer confissão de fé a respeito daquilo que você crê no teu coração, a respeito daquilo que a palavra de Deus está colocando no seu coração, a respeito da fé que Jesus e o Espírito Santo trouxe no teu coração. Faça confissões de fé a respeito das questões
que há poucas horas atrás, talvez um dia atrás, talvez alguns dias atrás você estava preocupado. Coisas que estavam te roubando a paz. Muda a sua confissão de fé. Nós vamos cantar sobre o nome de Jesus. É o nome de Jesus que vai fazer a diferença na sua vida. É o sacrifício de Jesus que vai fazer e faz a diferença nas nossas vidas. Não é a sua capacidade, não é a quantidade de dinheiro no banco, não é o diagnóstico do médico, não é uma pessoa que você conheceu, não é você ter um plano bem elaborado. É o nome de Jesus que faz a diferença na nossa vida. É o nome de Jesus que abre o caminho. Abra a sua boca, comece a dizer, comece a confessar, comece a dizer. Você que não foi batizado ainda no Espírito Santo, essa é uma oportunidade. Receba o Espírito Santo ao abrir a sua boca e orar em línguas. Você diz: Pai, eu recebo o Espírito Santo que me foi dado lá em Pentecostes. E abre a sua boca e libera a sua fé. Comece a dizer palavras diferentes. Deixe essas palavras surgir, mas mexa a sua boca. Começa a xaracararabaralabassa. No nome de Jesus, até todo vício se quebrar. Nele a liberdade e esperança. Declaro Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas, queima em mim. Eu declaro o nome de Jesus, até a ansiedade ouvir. Toda vez que a alma está aflita, declaro Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas, queima em mim. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas, queima em mim. Ainda de olhos fechados, existe alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar sua vida para Jesus pela primeira vez, que não conhece Jesus, nunca tomou essa decisão, nunca se entregou, nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e através dessa fé que vem pelo ouvir da mensagem, gostaria de tomar essa decisão nessa manhã? Se essa pessoa é você, levanta sua mão bem alto, nós queremos orar junto com você. Se temos alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus, amém. Nós não temos. Então, eu quero seguir liberando uma palavra de bênção na sua vida. Que você tenha uma semana onde a sua boca vai proclamar e as portas vão se abrir. Onde a sua boca, o seu coração vai ser cheio de fé, com base na palavra. E você vai mudar o teu discurso. Você vai mudar o que você diz. Você vai mudar de uma forma intencional. Não vai ser natural, mas de uma forma intencional. Você vai começar a prestar atenção. O Espírito Santo vai te ajudar a prestar atenção no que você está dizendo. E você vai ver uma mudança nos cenários. Você vai ver uma mudança no ambiente. Você vai ver uma mudança na direção das coisas. Quero declarar sobre você essa bênção no trabalho, bênção em casa, bênção na família,
bênção no teu corpo, bênção nas tuas ideias, na tua mente, nas tuas emoções. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Amém? Vamos encerrar com uma salva de palmas para Jesus? Amém. Amém. Uau. Amém. A gente se estendeu um pouquinho do nosso horário normal, que está ficando a regra, na verdade. Então eu vou te pedir uma ajuda para você me ajudar a sair mais rapidinho, bater um papo lá fora e deixar o resto do pessoal entrar. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom domingo, uma boa manhã. É isso aí.